Então, no vídeo de hoje, nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre os macronutrientes, que são aqueles alimentos tão importantes para serem consumidos, que vão ajudar na nossa nutrição e também no equilíbrio para o processo de emagrecimento. Vamos lá, então? Então, vamos falar sobre os macronutrientes, tudo que você precisa para conseguir emagrecer, construir músculos e percorrer uma jornada livremente magra para o seu emagrecimento definitivo. Primeiro, vamos falar da proteína. Quando a gente pensa em proteína, a gente deve sempre pensar no macronutriente de construção muscular, principalmente. A gente deve incluir proteína em todas as nossas refeições. Todas, tanto as principais refeições quanto os lanches saudáveis. As leguminosas, elas são carboidratos, como a gente vai ver aqui do lado. Porém, elas têm grande quantidade de proteína, de fibra e ajuda muito a compor o nosso prato proteico. Ou também os lanches podem ser incluídos aí essas proteínas vegetais para pessoas que são vegetarianas ou veganas também. Elas também, além de tudo, são ricas em fibra. O que é importante você escolher em proteínas? É que sejam, então, carnes magras, grelhadas, assadas ou cozidas. Evita os fritos, evita os empanados. Por exemplo, frango, peru, carne de vaca, porco, peixe, tudo isso são fontes proteicas. O tofu, os ovos, a carne de soja, são aí as proteínas vegetarianas. Complemento proteico, como as leguminosas que nós falamos, que é a soja, o grão de bico, a lentilha, o feijão, o leite e derivados, e também os ovos. Os carboidratos, eles são macronutrientes que são responsáveis por nos dar energia. Por isso, não evite os carboidratos na sua rotina nutricional, apenas opte por carboidratos que são mais saudáveis. Existem dois tipos de carboidrato: os carboidratos simples e os complexos. E a diferença entre eles é que os carboidratos complexos, eles são mais saudáveis porque eles são ricos em fibra. Por isso, evite os carboidratos simples e escolha sempre os mais saudáveis para o seu dia a dia. Aqui você vê alguns exemplos de carboidratos simples, que são os mais refinados: açúcar, farinha de trigo, por exemplo, tudo que tiver bolacha. Esses alimentos aí são exemplos de alimentos ricos em carboidratos simples que você deve evitar no seu dia a dia. Os pães simples, bolacha, pizza, bolinho, muffin, torrada, todo tipo de carboidrato simples que usa-se farinha refinada e açúcar na sua composição. E optar sempre por carboidratos mais complexos que devem ser consumidos com equilíbrio, que são os grãos integrais, os cereais, os pães integrais, por exemplo, mandioca, batata, as frutas, verduras, legumes, tudo isso entra como carboidrato complexo, que deve sim fazer parte da sua rotina e do seu dia a dia, que vão contribuir para te dar energia. E por último, nós não podemos deixá-las de fora da nossa rotina, que são as gorduras boas. Elas devem sim fazer parte da composição nutricional do nosso dia a dia, pela ação nutricional que elas desempenham no nosso organismo e principalmente nas funções do cérebro e do coração. As gorduras também nos dão energia. O que é importante você ter atenção em relação às gorduras, tanto no tipo de gordura quanto na quantidade de gordura. Porque a gordura, ela tem caloria. Então, os tipos de gordura saturada, que são das carnes e dos laticínios, né, do leite derivado, as monossaturadas, que são os legumes, as leguminosas e as castanhas, as polissaturadas, que são dos peixes, de águas profundas e geladas, azeites vegetais, e as gorduras poliinsaturadas devem fazer parte da composição do prato ideal e dos lanches saudáveis. E em relação à quantidade, as gorduras elas são calóricas e por isso elas devem receber uma atenção em relação à quantidade que a gente ingere. A gente não deve deixar de consumir as gorduras, porque muitas pessoas pensam que para a gente emagrecer tem que tirar gordura. Qual é a gordura que você tem que tirar? A gordura do óleo, da margarina,
a gordura dos alimentos fritos, tudo isso você deve tirar, mas essas gorduras você deve incluir no seu dia a dia, porque elas têm um benefício muito grande para o seu organismo. E agora eu trouxe para vocês aqui uma tabela de macronutrientes para vocês terem uma ideia mais ou menos da composição dos alimentos, para vocês entenderem que nem todo alimento ele é só proteína, só gordura ou só carboidrato. Muitos deles têm as duas coisas ou dois nutrientes juntos ali, dois macronutrientes juntos. Então, por exemplo, o carboidrato, basicamente, pão, cereal, arroz, milho, tapioca, cuscuz, macarrão, aveia, frutas secas, batata doce, batata normal, inhame, brócolis, couve-flor, verduras, abóboras, mandioca, biscoito de arroz, pipoca, grãos, mel, granola, todos esses são basicamente carboidrato. Tem um pouquinho de algumas coisas, mas eles são considerados mais carboidratos. Depois tem carbo com proteína, feijão, quinoa, leite, ervilha, grão de bico, lentilha, vagem, soja, barra de proteína, por exemplo, dependendo da barra de proteína que você for escolher, porque nem todas elas são saudáveis. Depois nós temos alimentos que são mais proteína do que qualquer outra coisa. Então, peito de frango, peixe, peito de peru, carne bovina magra, queijo cottage, baixa gordura, clara de ovo, a proteína isolada, whey protein, por exemplo. Depois nós temos as gorduras, então tem gordura com proteína, que tem nos ovos, salmão, bacon, chia, queijo branco, iogurte greco, leite integral, ricota, mussarela de búfalo, carne de porco, coxa, sobrecoxa, frango, carne de vaca, iogurte. E depois nós temos os alimentos que são mais ricos em gordura, que é abacate, coco, manteiga, pasta de amendoim, gema, castanha, óleo de coco, azeite, linhaça, leite de coco, creme de leite, nata. Isso tudo é para você conhecer um pouquinho mais dos alimentos e de como você vai fazer então para fazer as suas escolhas e compor o seu prato ideal. Então vamos ver isso na próxima aula.